Olá, bem-vindos ao Pão de Ló. Luísa, a Tânia é jornalista e teve conhecimento de documentos fiscais de um arguido que foram juntos num processo muito mediático e ela quer fazer uma reportagem no jornal onde trabalha sobre isso. Ela pode fazer essa reportagem sem qualquer problema? A regra no nosso direito penal é a de que o processo é público. Isto significa, por exemplo, que qualquer pessoa pode entrar numa sala de audiências e assistir a um julgamento num processo de crime, que os meios de comunicação social podem narrar atos do processo ou que um processo pode ser consultado e copiado. Mas há situações em que o processo é sujeito a segredo de justiça. Isto significa que o que se passa no processo não pode ser divulgado e que o público não pode assistir aos atos que se praticam no processo até ao julgamento. Como o segredo de justiça é uma exceção, só pode ser imposto se a publicidade do processo puser em causa os interesses da investigação ou se prejudicar os direitos dos sujeitos processuais. A eficácia da investigação pode estar em causa, por exemplo, se o investigado souber antecipadamente que vão fazer buscas ao seu escritório, o que lhe permitiria destruir documentação e ocultar prova relevante para a descoberta da verdade. Nesses casos, justificar-se-á a sujeição do processo a segredo de justiça. Também pode ser determinado o segredo de justiça com vista a proteger o próprio arguido de imputações eventualmente falsas e suscetíveis de afetar o seu direito ao bom nome. Mas o segredo, como tudo na vida, não dura para sempre. A qualquer momento, o Ministério Público pode determinar o fim do segredo de justiça e, se não o determinar, o segredo de justiça tem prazo de validade. Nunca pode durar mais que a fase de inquérito, a primeira fase de um processo de crime em que se investiga a eventual existência de um crime, se recolhe prova e se procura identificar os agentes do crime. E o que é que acontece se alguém violar o segredo de justiça? A violação do segredo de justiça é crime e é punível com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. Os jornalistas não podem investigar e noticiar aquilo que sabem? A Tânia, por exemplo, não pode fazer a reportagem que queria fazer? O segredo de justiça não impede a investigação jornalística nem deve servir para restringir a liberdade de expressão e informação dos órgãos de comunicação social. Caberá ao jornalista, tendo acesso a algum tipo de informação, por exemplo, ponderar pela publicação ou não da informação a que teve acesso, pesando designadamente o interesse público daquilo que vai noticiar. Poderá não cometer um crime, mas corre sempre o risco, pelo menos, de ter um processo. O André está convencido que, por viver há 6 meses com a namorada, está numa união de facto. Mas é mito. Não basta juntar trapinhos para que a nossa relação seja considerada uma união de facto. A união de facto, que dá alguns direitos, além de exigir que 2 pessoas, independentemente do sexo, vivam em condições idênticas a 2 pessoas casadas, exige também que essa situação se verifique há mais de 2 anos. Assim, num namoro de 6 meses a viver juntos, os pombinhos vão ter de aguentar mais 1 ano e meio para se poder dizer que existe uma união de facto aos olhos da lei. E atenção, na união de facto, se um morrer, o outro não é herdeiro. Esta é uma grande diferença da união de facto em relação ao casamento. Está feito o Pão de Ló.